Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Wesley e neste vídeo eu quero trazer para vocês uma dica muito interessante sobre JavaScript, as famosas Template Strings. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Então, para a gente começar, pessoal, eu já criei uma pasta na área de trabalho chamada de Template Strings e já deixei ela aberta aqui no meu VS Code. Vou também deixar aqui o meu terminal aberto, porque todos os comandos que eu usar aqui em JavaScript vão ser executados direto no meu terminal, porque eu vou utilizar o Node para não ter que ficar abrindo um browser, e assim a gente vai vendo todos os resultados na mesma tela, ok? Então, nessa pasta aqui, Template Strings, eu vou criar um arquivo chamado index.js, ok? E aqui dentro eu vou criar os comandos, tá? Antes da gente entrar no conceito, vamos primeiro entender qual que é a diferença entre concatenar e interpolar, tá bom? Esse conceito de interpolação e concatenação é muito utilizado na programação, tá? Mas há diferenças entre eles dois. Concatenar significa que eu vou juntar duas strings, tá? Então eu tenho uma string aqui e uma outra eu quero juntar para formar uma terceira. Isso é uma concatenação. No caso da interpolação, funciona um pouco diferente, porque eu tenho uma string existente e eu quero inserir um valor dentro dela, né? Então é como se eu tivesse um texto e quero acrescentar mais um texto dentro dessa própria string. E aí eu tenho o conceito de interpolação, tá bom? Esse conceito de interpolação, no JavaScript, a gente chama isso de template strings, que é quando eu insiro uma expressão dentro de uma string já existente. E a gente vai ver isso na prática e entender como que funciona. Então, para a gente começar, eu vou mostrar primeiro como que eu concateno variáveis. Então, digamos que eu tenho uma variável A que recebe um texto chamado teste, ok? E logo abaixo eu tenho uma variável B que recebe o texto teste2. Muito bem, se eu quiser concatenar essas duas variáveis, basta eu criar uma terceira variável, por exemplo. Eu poderia fazer de formas diferentes também, tá? Mas eu vou criar uma terceira variável, uma variável C, e dentro dela eu posso colocar A mais B. Esse A mais B aqui não é uma soma, mas sim uma concatenação. Deixa eu só tirar esse espaço aqui. Uma concatenação das variáveis A com a variável B. E como que eu faço para testar isso? Coloco aqui um console.log, imprimindo o valor que tem dentro da variável C. Então, se a gente executar aqui, como eu falei, eu estou utilizando o Node, eu vou usar o comando aqui, node, espaço, index.js, e pressionar Enter, ele vai me exibir aqui no console o valor de C, que na prática é a junção das duas variáveis A e B. Então, a primeira contendo o valor teste e a segunda contendo o valor teste2. Legal? Isso é um exemplo de como concatenar variáveis. Percebam que aqui no caso das strings, eu estou utilizando aqui aspas simples. Poderia também fazer com aspas duplas, tá? No JavaScript não há um problema quanto a isso. Beleza, mas então o que é uma interpolação? Eu poderia melhorar aqui a forma de escrita deste código utilizando interpolação. Então, por exemplo, eu tenho aqui as duas variáveis A e B, e eu vou mudar aqui, alterando o valor da variável C, utilizando o conceito já de template strings. No caso de uma template string, eu não uso as aspas, tá? Nem duplas, nem simples. O que eu uso aqui é o acento grave, que a gente comumente chama de crase, tá? Então, eu abro aqui uma crase, né? Vou até colocar um ponto e vírgula ao final. E aqui dentro eu coloco os valores. Então, por exemplo, eu posso colocar um texto aqui, resultado. E aqui na frente eu posso colocar o valor das duas variáveis, A e B. Como? Simples assim, eu coloco o cifrão, abro chaves e coloco a variável A. E também posso acrescentar ainda na frente a variável B, sem problema algum. Então, eu posso colocar aqui outro cifrão com a variável B dentro das chaves. Reparem que dessa forma aqui eu já consigo imprimir também os valores das duas variáveis, tá? Olha só, node index, ele já vai me retornar aí teste e teste2, as duas variáveis aí. O recurso de template strings me permite também que eu utilize múltiplas linhas. Eu vou mudar aqui o valor da variável C, colocando dentro dela alguns valores, alguns textos, algumas palavras, um embaixo do outro, pulando linha, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui A, B, C, D, E, F, G, H. E aí, embaixo, eu vou colocar aqui as variáveis A e B. Então, venho aqui, coloco o cifrão, abro chaves A, pulo mais uma linha, cifrão, abro chaves B. E faço a impressão novamente da variável C. Só vou dar um espaço aqui.
Olha só, então eu vou executar novamente o comando aqui, node_index.js, e aí ele vai me retornar exatamente como eu fiz. Então ele me imprimiu lá os textos A, B, C, D, E, F, G, H, teste e teste 2. Contudo, isso não funciona se eu estivesse utilizando aspas, tá? Então, por exemplo, eu vou apagar aqui as variáveis A e B e vou mudar aqui o acento grave para aspas simples, ok? Então aqui, onde estava a crase, eu coloquei uma aspa simples. Perceba que ele já dá um erro aqui, né? E se eu tentar executar esse comando novamente, primeiro só vou dar um clear aqui para limpar o console e vou tentar rodar o comando novamente, node_index.js. Vocês vão perceber que ele vai me retornar uma mensagem de erro, dizendo que há algo inesperado, né? Então, para a gente resolver isso, seria, no caso, substituir as aspas por crases, né? Porque o acento grave aqui, no caso, as template strings, elas têm essa possibilidade de fazer a impressão em múltiplas linhas. Agora, se eu fizer a execução novamente aqui, node_index.js, ele vai me imprimir corretamente as letras A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Então, este é apenas uma possibilidade de uso com a template string, mas você pode utilizar isso para fazer uma série de coisas, tá? Você poderia fazer uma soma de variáveis. Por exemplo, eu vou mudar aqui os valores das minhas variáveis, eu vou apagar todo esse valor da variável C, né? Então, eu vou deixar só as frases aqui em branco por enquanto, vazias, e vou mudar os valores das variáveis A e B. Então, na primeira variável, eu vou colocar o valor 1, e na segunda, eu vou colocar o valor 2. Lembrando, como eu coloquei eles sem aspas, eles são valores numéricos, tá? Então, é um número 1 e um número 2. E aí, se eu quiser fazer a soma dos dois números, eu posso simplesmente colocar aqui um cifrão, né? Já que eu estou usando o template string, colocar aqui dentro A mais B. E aí ele já vai me retornar a soma dessas duas variáveis com a impressão da variável C. Vamos lá, vou só limpar o console aqui novamente e vou dar aqui o comando node_index.js. Vocês já vão ver o resultado que é 3, né, que é o resultado da soma de A mais B. Então, uma template string pode ser utilizada para rodar expressões JavaScript aí dentro. Ela melhora a nossa forma de escrita, facilita a leitura do nosso código, né? Ele torna o nosso código um pouco mais legível. Então fica a dica, é um recurso bem interessante e muito utilizado. Ele entrou a partir da especificação do ECMAScript 2015. É um recurso que vale a pena conhecer e utilizar aí no seu dia a dia como desenvolvedor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica sobre template string. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também deixe aqui nos comentários se você tem interesse em aprender alguma outra coisa que você queira que eu traga aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.